Tu comeu o quê, bicho? Almocei, cara, almocei rapidinho, sabe assim. Porra, foi rápido, mano. Começa, vai lá, Posso começar agora? vai lá. Vamos lá, então. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Para você que chegou agora, esse vídeo vai servir como um guia para os próximos vídeos. Então aqui eu vou falar de tudo o que vai ter de conteúdo, certo? Mas antes de eu dar uma prévia dos próximos vídeos, dos conteúdos dos próximos vídeos, eu vou me apresentar também para você poder me conhecer. Eu vou deixar aqui no timer do YouTube o momento onde eu começo a falar do conteúdo, caso você não queira conhecer um pouco de mim, certo? Então você pode pular o vídeo caso seja do seu interesse. Caso não seja do seu interesse, no caso, né? Vamos lá, então. Eu vou começar a falar desde quando eu comecei a estudar pra valer, certo? Ou desde quando eu fui obrigado, digamos assim, né? Mas vamos lá, eu era criança, né? Tudo começa ali quando eu tinha meus 11, 12 anos, pra ser exato. E como a maioria das crianças, a gente não gosta muito de estudar, né? A gente quer mais estar na brincadeira ali e não leva as coisas muito a sério. Mas enfim, o que que acontece? Quando eu era criança e eu tinha essa idade, um belo dia minha avó e meu avô me buscaram na escola e a minha avó falou assim, né? Meu, eu lembro disso até hoje. A minha avó falou assim: ah, a gente vai dar um passeio diferenciado. E eu entrei no carro, né? Entrei no banco de trás lá, pô, pequenininho assim, alegre, né? Pô, vamos dar um passeio, sei lá, vamos no parque, alguma coisa assim, né? E eu lembro que ela me levou pra uma escola. Não uma escola normal de ensino fundamental, né? Uma escola de cursos, uma escola de línguas, que é da franquia Kumon. Provavelmente você já ouviu, mas se não ouviu falar, é uma franquia muito renomada em questão de ensino e disciplina. Mas enfim, naquela época eu não tinha essa ciência porque eu era uma criança. E, enfim, né? Em resumo, eu comecei a fazer o curso na disciplina de inglês. E só para deixar uma prévia aqui, né? O Kumon, ele tem como base você estudar todo dia um pouquinho, né? Ter a disciplina do estudo diário. E claro que isso para uma criança muitas vezes pode ser frustrante. Para mim foi bastante, né? Tanto que na minha concepção eu era um dos piores alunos, digamos assim, porque eu deixava de fazer tarefa, faltava aula, eu escondia tarefa. E claro, isso querendo ou não é feio, mas tem que ser falado porque isso fez parte do meu crescimento com minha consciência depois, né? Mas enfim, vamos lá. Ao longo de 3 anos eu fui sendo um aluno assim, escondendo tarefa, tudo mais, mas eu fui progredindo, aprendi a falar inglês. Em 3 anos eu concluí a disciplina de inglês no Kumon e eu tinha ali meus 14 para 15 anos, ou seja, eu estava começando o primeiro ano do ensino médio quando eu finalizei a disciplina de inglês. E logo depois que eu finalizei, eu pensei assim, pô, finalmente, né, terminei e tal, não preciso mais estudar o além do básico ali que a escola determina, né? E aí eu lembro que o meu avô chegou pra mim, não, agora você vai fazer matemática e enfim, comecei a fazer matemática com aquele, né, putz, não curto muito estudar, mas beleza, estamos fazendo aqui por obrigação, né? E como vocês sabem, quando a gente é criança, pré-adolescente, adolescente, a gente é muito ignorante em determinadas decisões de nossos responsáveis, né? Depois de um tempo estudando matemática, foi onde eu comecei a entender alguns efeitos do que o estudo pode proporcionar, que é o quê? Apesar de eu ser uma criança, criança não, né? 14 anos já, ser um pré-adolescente ali meio rebelde em questão de estudo, tarefas e tudo mais, eu lembro que a orientadora chegou pra mim, né? A orientadora é a dona do Kumon ali, da franquia, né, da unidade que eu estudava. Ela chegou pra mim, chegou na minha mesa e falou: Hélio, você trabalha já? Você pensa em trabalhar? E eu nunca tinha pensado nisso na época, né? Porque eu só queria diversão, ia pra aula pra ficar jogando truco, fazer piada, enfim, coisas de pessoas irresponsáveis, né? Mas tá aí, a gente também, quem nunca foi pra escola pra se divertir também, né? Enfim, surgiu a minha primeira oportunidade de emprego, ou seja, ela chegou pra mim e perguntou isso justamente para eu começar a trabalhar lá como professor de inglês, né, auxiliar de inglês na época, porque eu tava começando o primeiro emprego, né? Então foi onde eu comecei a pensar assim, poxa, meu avô e minha avó, eles realmente tinham um porquê de fazer isso estudar, né? Isso realmente traz efeitos positivos, não é só
Não é só uma obrigação chata, digamos assim, né? Aí comecei a trabalhar lá com 14 anos. Comecei com um professor auxiliar de professor de inglês. E conforme eu fui progredindo na disciplina de matemática, comecei a atuar na disciplina de matemática como professor também. E claro, depois de um tempo, né? Eu comecei a ser professor mesmo e não só o auxiliar. Enfim, comecei a dar aula para alguns alunos e, enfim, isso são detalhes, né? E aí o que acontece? Como eu estava iniciando o ensino médio e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar como professor, muitas pessoas, né, muitos colegas ali da escola mesmo, do ensino médio, eles me viam como uma certa autoridade de conhecimento, assim. E isso em alguns momentos me fazia com que meu ego inflasse. Em alguns outros momentos fazia com que eu me sentisse assim, poxa, se eu tenho capacidade de ensinar uma criança, um idoso, uma pessoa da minha idade lá no curso, eu consigo ensinar meus colegas aqui na escola também. Então, o que acontece? Eu comecei a dar algumas aulas particulares nesse período ali. E foi onde eu comecei a ter meu primeiro, digamos, meu primeiro contato com dinheiro de forma autônoma, assim, onde eu comecei a fazer por mim mesmo, fora o trabalho normal que todo mundo já conhece, né? E aí fiquei nesse ramo ali até mais ou menos quase finalizar o ensino médio. O que acontece? Ao mesmo tempo que eu era visto como uma autoridade de conhecimento, assim, porque, pô, dava aula de matemática, inglês e tudo mais, fazia curso, era professor, né? Eu também tinha 15 anos, 15, 16 anos, né? Então, todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas sabe, que a maioria dos adolescentes, eles vão pra escola pra fazer farra, se divertir e tal, não vão pra estudar de fato, né? Até porque a escola é muito mais um ambiente pra pessoa se introduzir socialmente do que pra ela estudar de fato, né? Pra ela aprender a conviver em sociedade. Mas enfim, isso é um pensamento meu, não que isso seja certo, né? E o que acontece? Mesmo eu trabalhando como professor, eu reprovei 2 vezes no ensino médio e depois, no terceiro ano, né, no terceiro ano, no primeiro ano, no caso, eu fui chamado para ir pro exército. Então, o que acontece? Eu tinha que servir o quartel e ao mesmo tempo estudar. E eu lembro que alguém lá de dentro do quartel, não lembro quem foi, mas eu lembro que alguém me deu a dica assim de, ó, existe uma prova aqui, você pode fazer essa prova e você pode finalizar o ensino médio com essa prova, que é o Enseja, certo? Então, eu pensei assim, pô, vale mais a pena fazer o segundo e terceiro ano ou vale mais a pena fazer essa prova e concluir o ensino médio? Então, né, eu fiz a prova, eu fiz o Enseja, meu Deus do céu. Não me menosprezo por isso e também não menosprezo outras pessoas que fizeram isso. Afinal, todo mundo tem chance e oportunidade de crescer na vida, né? De ir atrás do próprio conhecimento, dos seus próprios certificados. O importante é que a pessoa estude e faça ela queira, né? É isso que importa, que ela queira. Como eu fui pro exército, eu também saí do emprego de professor e perdi algumas amizades, fiz novas amizades, mas isso são detalhes, certo? Que eu quero falar aqui é da parte profissional de quando eu comecei até hoje em dia, né? Até hoje. No exército, aprendi muitas coisas. Pô, é ótimo, cara. Pra quem vai pro exército, é maravilhoso. Aprendi muitas coisas lá. Tanto em questões de exército mesmo, quanto em questões de como se portar na sociedade, né? Meu, isso é fantástico. Pessoal, depois que eu saí do exército, quando eu tava saindo, na verdade, uma semana antes de eu sair do exército, a minha chefe, quando eu trabalhava de professor na franquia do Kumon, ela mandou mensagem pra mim assim: Ah, Hélio, você tá com emprego, tá trabalhando, tá desempregado, porque a gente tem uma vaga aqui e a gente te quer de novo porque, né? Porque sim, eu sempre fui a primeira pessoa a ser pensada quando surgisse alguma vaga, né? E eu falei, ó, eu tô pra uma semana eu vou sair do exército, tal. Isso em 2019, né? 2019 para 2020. Servi em 2019, saí em 2020. Então, ó, tô pra sair do exército e eu aceito essa vaga. Eu volto a trabalhar como professor, tudo mais. Então a gente acertou ali um novo salário, tudo mais. E o que aconteceu ali em 2020, 2021, 2022? Aconteceu a pandemia. Então, na pandemia, todo mundo teve que trabalhar de casa. E quem não conseguiu trabalhar de casa, quem não conseguiu se virar nos 30, digamos assim, perdeu o emprego, perdeu o negócio, enfim, teve queda, teve pessoal que subiu.
né, todo mundo sabe, teve essas variações aí. E eu atendendo os alunos de forma remota, né, com aulas online, o que que acontece? Eu comecei a pensar, né, quando você vai pro exército, a sua cabeça muda em questão de crescimento pessoal e profissional, né? Comecei a pensar assim, poxa, eu já trabalhei aqui dos meus 14 anos aos meus 18 anos, e agora eu voltei pra cá nos meus 20 anos. 19, né, na verdade. Quanto tempo eu teria que ficar aqui para ter um emprego melhor? Ou para ter um salário melhor, para crescer mais, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, mas quais são as profissões dentro dessa franquia? Quais que são, né? Como é que eu posso construir uma carreira aqui e tal? E eu vi que não tinha muita chance de crescimento. Não que o emprego seja ruim, a franquia seja... Não, é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com isso, faça, porque é incrível. Ainda mais, poxa, você vai ser professor, você vai ensinar crianças, você vai ensinar adolescentes, idosos. É um curso livre, qualquer pessoa de qualquer idade pode ir lá aprender. E, assim, uma das melhores coisas que eu presenciei na minha vida foi ver a capacidade que alguém tem de aprender alguma coisa. Isso é incrível. Mas, enfim, voltando ao raciocínio aqui. E eu me deparei com essa realidade de, putz, não tem muita chance de crescimento aqui, então eu tinha que ver alguma outra coisa que pudesse me dar chance de crescimento né, no ramo profissional. E na época, o assunto de investimentos na bolsa de valores estava muito no hype, assim, tava todo mundo falando e tal, bolsa de valores, investimentos e tal. E aí eu comecei a estudar isso porque sim, eu olhei pra isso e, putz, e se eu estudar isso aqui, bicho? E se eu estudar isso aqui? E aí eu comecei a estudar. Então, tudo que eu aprendi sobre investimentos, gestão financeira empresarial, pessoal, etc., foi tudo como? Vendo vídeo no YouTube, lendo livro, lendo artigo, conversando com outras pessoas que já trabalharam na área. Então, assim, eu fiquei praticamente 2 anos e meio, né, que foi o período da pandemia ali. Acho que a pandemia não durou tanto. Mas, enfim, fiquei 2 anos e meio trabalhando de forma remota, certo? Até o pessoal poder liberar ali para trabalhar presencialmente. Eu fazia as aulas e logo depois que terminava o expediente já estava ali no computador, no celular mesmo, já linkava algum vídeo, algum livro online mesmo e estudava ali. Eu fiquei assim por 2 anos e meio. Então imagina, pô, uma pessoa que estuda todos os dias, né? Não todos os dias, vou dizer, existia fim de semana também que eu ficava sem fazer nada, porque às vezes dá preguiça. Imagina uma pessoa 2 anos e meio estudando todo dia sobre o mesmo assunto. Certo? Óbvio, a pessoa não vai saber tudo, né? Existem pessoas que sabem muito mais do que eu, sabem falar sobre o tema muito melhor do que eu, mas eu não nego que eu consegui aprender bastante coisa fazendo isso. Até porque eu não tinha ninguém dizendo assim, dizendo um roteiro do que aprender. Quando você vai estudar na internet por conta própria, até mesmo no YouTube, você vai pegar um vídeo para aprender por conta própria, é tudo jogado assim, e você tem que entender o que seria melhor aprender primeiro, aprender por segundo, por terceiro. Não tinha um caminho, assim, uma estrada do conhecimento. Então eu tinha que saber me virar. Eu entendi alguns conceitos, depois tinha que voltar alguns vídeos, tinha que voltar alguns livros, ler de novo. Enfim, isso fez parte, né? Aprendi o que eu tinha para aprender ali sobre investimentos, gestão financeira. Óbvio, não aprendi tudo, existe muita coisa para mim aprender ainda, até porque agora eu vou fazer só 25 anos, então existe uma bela jornada para mim aí de aprendizado, né? Era inegável que eu tinha autoridades de conhecimento sobre esse assunto. Eu dizia assim, que entre iniciante, intermediário e avançado de conhecimento, eu era um quase intermediário ali, digamos assim, né? E inevitavelmente eu falava disso com meus alunos, né? Alguns alunos meus que eram mais tinham mais conhecimento da realidade, tinham mais consciência, né? Eram já adolescentes, adultos ali. E alguns alunos, eles me viam falando sobre o assunto ali de investimentos na bolsa, e eles falavam assim: "Poxa, professor, você fala disso tão bem, você tá quase conseguindo ensinar a gente aqui só falando de vez em quando. Por que que você não cria um curso, não começa a dar aula particular sobre investimentos, finanças?" E poxa, eu já ensino matemática, já ensino inglês, eu fiquei meio relutante, assim, poxa, mas eu ensinar uma coisa que eu tô aprendendo agora? Será? E eu fiquei relutante, assim, mas, muitos alunos meus estavam dando essa ideia e estavam me apoiando a fazer isso. E aí, eu realmente comecei
desenvolver isso. Tanto que se você for lá no meu Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição desse vídeo, eu vou ter alguns vídeos sobre algumas aulas que eu dei na época de algumas pessoas que compraram o curso, né? Então, eu criei o curso sobre o básico de investimentos na bolsa de valores, né? O básico que uma pessoa precisa aprender para conseguir investir por conta própria, certo? Porque que nem eu falei, quando você vai na internet, não existe um caminho assim, você precisa aprender isso, 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 isso. Não, é tudo jogado assim, você aprende isso, depois aprende isso, tem que voltar lá. Enfim, então eu consegui criar uma linha de raciocínio do básico até o quase intermediário ali para o pessoal conseguir entender como é que funciona a bolsa de valores, como é que funciona a gestão financeira de uma empresa, o que que é uma empresa, né? O que que é uma ação, por que que a bolsa de valores varia, como é que funciona a economia do Brasil, a macroeconomia, né? E a microeconomia. Hoje em dia eu não dou mais aula desse curso, mas ele tá lá. Quem quiser comprar, pode comprar e aprender, mas esse não é o foco do vídeo, né? Eu tô apenas relatando aqui da minha jornada. E eu fiz algumas aulas, algumas turmas, na verdade, né? Eram presenciais, as turmas iniciais. Então, cada turma tinha mais ou menos umas 18, 20 aulas ali. E logo depois disso, o que que acontece? Quando você vai estudar sobre a bolsa de valores, você precisa entender o que que é uma empresa. Porque justamente são as empresas que estão na bolsa de valores, né? Uma ação é uma pequena parte de uma empresa. Já dando spoiler aqui, né? Uma ação é uma pequena parte de uma empresa. Então você precisa entender como é que funciona a estrutura financeira de uma empresa, você precisa entender um pouco de gestão de fluxo de caixa e tudo mais. O que que é equity, o que que é EBITDA, né? Tem gente que fala EBITDA, o que que é NOPAT, enfim, alguns diversos, né? Alguns diversos vários indicadores financeiros aí. E aí, o que que acontece? Na época, eu lembro que uma aluna minha, ela chegou um belo dia assim, professor. Ah, diga-se de passagem, ela tinha, acho que 11, 12 anos na época. Professor, meu padrasto abriu uma loja de café e tal, vamos lá tomar um café comigo, porque o café é muito gostoso, é maravilhoso e tal. E aí, beleza, né, tá, vamos lá, vamos conhecer o café e tal. E aí foi onde eu conheci, que hoje uma pessoa que hoje é um grande amigo meu, Pedro, que inclusive é dono desse estúdio aqui. Vou deixar na descrição também o Instagram, caso você queira conhecer. E eu conheci o Pedro na época. Ele estava abrindo a cafeteria, né, da franquia da Mais Um Café. Hoje em dia não é mais da franquia, é dele mesmo. Eu cheguei um belo dia pra ele, né, depois de alguns cafés tomados e, pô, Pedro, tu tá abrindo a tua empresa agora, eu tô aprendendo sobre finanças, e eu acho que a gente pode se ajudar aqui, aprender junto. Eu posso utilizar a tua empresa como laboratório para entender um pouco na prática como é que funcionam as finanças de uma empresa, e a gente acordou ali uns 3 meses trabalhando junto. Foi bacana, foi muito legal aprender algumas coisas que quando você vê na teoria é uma coisa, quando você vê na prática é outra coisa totalmente diferente. E coisas que realmente você vê na teoria e na prática realmente são aquilo. Então você fica assim, poxa, olha que doideira, isso realmente acontece aqui e tal, isso não acontece. Por que que... É um exemplo prático aqui. Por que que o custo médio de venda desse produto é maior do que desse outro produto se eles são feitos com os mesmos ingredientes? E aí você vai ver que é por causa da rotatividade de venda. Enfim, comecei a estudar mais sobre gestão financeira e tudo mais, né? A gente encerrou ali e tal. Até porque na época eu estava começando a aprender ainda, estava começando a atuar na área, e a gente pensou assim, não, faz mais sentido, pelo menos por enquanto, a gente ficar separado, assim, mas foi bom para a experiência de ambos, certo? E aí eu comecei a estudar mais sobre gestão financeira, terceirização de todo esse processo, como é que funciona até as questões fiscais. Eu não me aprofundei muito nas questões fiscais, mas eu entendi um pouco como é que funciona, né? Como eu disse, existe muita coisa para mim aprender ainda, do mesmo jeito que para você que está vendo esse vídeo, existe muita coisa para você aprender também, e esse é o intuito desse canal, certo? Mas óbvio, isso é depois que eu terminar de contar minha jornada até o momento de hoje. E isso foi ali mais ou menos em 2022, 2023, mais ou menos. Eu saí do meu emprego de professor, ali do Kumon, e comecei a trabalhar na área de gestão financeira. Então, eu trabalhei com algumas empresas aqui de Blumenau que têm um nome forte nessa questão de gestão financeira, certo? Então, eu aprendi na prática a fazer gestão de empresas ali, poxa, empresas que faturavam de 20 mil até 500 mil por mês. Então, para mim, que tava começando, era uma coisa assim, tipo, nossa, bicho, olha esse mundo aqui. E aí, pô, o cara fica assim, deixa eu aprender isso aqui, né? Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Claro,
No início eu errei bastante, depois fui aprendendo com os erros, tinha um pessoal para me orientar, né? Não estava sozinho nessa jornada. Conheci muitas pessoas que têm um conhecimento muito profundo sobre o tema, e isso me ajudou também a ter esse conhecimento que eu tenho hoje, que não é perfeito, e depois de praticamente 1 ano e meio trabalhando na área, eu comecei a terceirizar esse serviço de forma autônoma. Então, eu tentei abrir a minha empresa, né? Consegui abrir minha empresa, na verdade, de BPO financeiro. Para quem não conhece o termo BPO financeiro, em resumo, é a terceirização de todos os processos financeiros de uma empresa. Então, eu terceirizei todos os processos financeiros de uma empresa comigo mesmo. Não existiam mais as empresas que eu trabalhava, existia somente eu e meu notebook ali, e os clientes. E acontece que quando eu comecei, acredito que isso seja um erro da maioria das pessoas que começam a empreender, assim. A gente fica muito, não vou dizer histérico, ansioso, talvez. Quando eu comecei, veio logo de cara, assim, 6 clientes já. Então, imagina, para alguém que cuidava de 6 clientes com a ajuda de outras pessoas, para cuidar de 6 sozinho, né, foi uma pedrada na minha cara, assim, porque eu fiquei, poxa, como é que eu vou fazer tudo isso sozinho, né? Porque eu tinha que fazer os processos da empresa, os clientes, cuidar dos clientes, fazer o marketing, enfim, fazer diversas coisas que nós, empreendedores, sabemos que a gente tem que dar conta, né? E o que acontece? Eu contratei 2 pessoas para trabalhar junto comigo, óbvio, treinei elas ali para conseguir fazer a gestão financeira dessas empresas, e acontece que pouco a pouco esses clientes foram saindo. E aí eu pensei assim, opa, tem algo errado aí. Peraí, tem algo errado, porque eu peguei um valor para conseguir investir, um valor inicial para conseguir investir, e eu apliquei todo esse valor no, né, foi como o que a gente chama ali, foi o risco de conseguir fazer dar certo. E eu vi pouco a pouco os clientes começando a sair, assim, de repente eu tava com 2 clientes só, e eu pensei assim, pô, tem algo errado aqui. Como é que eu capacito essas pessoas? Como é que eu tô todos os dias aqui verificando o trabalho delas e o pessoal tá saindo? E aí eu fui ver uma coisa muito importante ali. 2 coisas importantes, né? Primeiro, a comunicação que eles tinham, certo? Então, a comunicação... já vai a primeira dica aí pra vocês. Ó. A comunicação com as pessoas é muito importante, certo? O jeito de falar, o modo de falar, o tom de voz que você usa, às vezes, né? Óbvio, por mensagem não tem como ver o tom de voz, ouvir o tom de voz, mas você tem que escrever a mensagem de um jeito que a outra pessoa, ou pelo menos você tenta escrever a mensagem de um jeito que a outra pessoa entenda que você está falando no mesmo tom. Então eu fui ver alguns detalhes assim que na época eu não tava assim tão, putz, beleza, né? Erramos aqui, o pessoal saiu, tudo bem, a coisa é aprendizado. Outro erro, o pessoal errava, né? Errei, por exemplo, errei a quantidade, não, a quantidade não. Errei os valores do fluxo de caixa que enviei para o cliente errado. Não, beleza, errou uma vez, você verifica por que você errou, e aí você corrige e deixa anotado o porquê você errou para não errar nas próximas vezes. Confere? Eu acredito que as pessoas sejam assim. Eu sou assim, óbvio, pode acontecer de eu errar de novo o mesmo erro? Pode acontecer, mas é difícil. Eu notei que isso estava se repetindo muito, mesmo que errou uma vez, anotou porque errou e tudo mais, o pessoal continuava cometendo aquele mesmo erro. Isso foi uma coisa que eu não prestei atenção. Então, praticamente todos os meus clientes saíram por causa disso e foi onde eu praticamente quebrei, assim, né? Demiti todo mundo. E onde eu me via num cenário ali onde eu estava faturando mais ou menos uns 8 mil reais ali por mês, eu me vi num cenário onde eu estava com um cliente só, sem ninguém para me ajudar, com o meu notebook, assim, né? Só eu e ele e minha vontade. E eu admito que pra mim foi muito triste, porque como eu tava num cenário bom e eu vim pra um cenário ruim, não ruim, né, mas pior do que eu tava, eu desanimei. E, tinha momentos que eu entrava, não vou dizer depressão, assim, né, mas eu entrava em profunda reflexão depressiva, né, eu acho que algumas pessoas conseguem entender esse tipo de frase aí. Eu fiquei, assim, até mais ou menos um tempinho atrás, assim, onde eu tô começando a me reerguer agora, digamos assim, onde eu tô começando a construir novamente tudo que eu devo construir. E esse canal é dessas coisas que eu sempre tive vontade, agora eu tô começando. Essa é a minha história, minha jornada desde quando eu tinha
13, 14 anos até hoje em dia, então você já conhece um pouco da minha história. E vamos lá, qual que é o intuito do canal agora? O intuito do canal é o quê? Como eu falei em alguns momentos aqui, mas para você que pulou até essa parte, é trazer conhecimento para você sobre gestão financeira, economia, sobre como se comportar em ambientes corporativos, certo? Então, eu vou querer trazer aqui conteúdo sobre bolsas de valores, sobre economia, talvez sobre política, né? Porque isso afeta a parte econômica de uma nação. Em resumo, a proposta desse canal é trazer o conhecimento dessas áreas que englobam questões financeiras para você, certo? Onde você possa aprender e onde eu possa colocar o meu ponto de vista sobre algumas situações. Por exemplo, existe a situação X, eu vou falar a minha opinião, mas a minha opinião, eu sempre vou deixar claro, não é a verdade, é o que eu penso. Você pode pensar igual, pode discordar, os comentários estão aí para isso, os vídeos do YouTube estão aí justamente para que eu possa me expressar, certo? Mas fora os vídeos que irão conter a minha opinião, sempre terá vídeos com informação onde você poderá aprender, certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso, certo? Essa é a introdução. Espero que vocês gostem do canal e já se inscrevam e ativem o sininho para os próximos vídeos vocês serem notificados. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.